Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Aqui é o podcast Digitalize, esse canal de acesso a muito conhecimento com a autoridade de quem já executou, já realizou, já teve resultados positivos, principalmente nas nativas digitais relevantes aqui no Brasil. E o tema de hoje envolve recursos humanos, essa nova área de gente, de people, que vem se transformando por meio das novas tecnologias. Então, eu não conseguiria deixar passar em convidar a Nara, que está aqui ao meu lado. Nara, por favor, se apresenta, vai, que eu já te conheço há anos, mas eu acho que vale a pena você passar aí um overview aí da sua trajetória para quem está nos assistindo. Tá legal, prazer estar aqui com vocês. Bom, sou a Nara Zarino, já trabalho há quase 10 anos em RH, não fui sempre de RH, então vim aí de comunicação, a parte de jornalismo, a parte de relações públicas, parte também de marketing. E aí, nos últimos anos, eu migrei para RH, mas com essa pegada já do time de gente, né? Como o Vitor comentou. Então, empresas ou nativas digitais, né? Ou empresas que vêm se transformando, a gente vem vendo cada vez menos pessoas que acabam nomeando como RH, como recursos humanos, né? E acho que tem tudo a ver também com essa questão de como é que a gente faz para colocar as pessoas no centro, né? Então, trabalhei no iFood, né? Construindo a área de marca empregadora, quando eu conheci o Vitor, né? Trabalhei diretamente com o Vitor na área de comunicação institucional. Depois disso, eu fui para a Log, trabalhamos juntos também. O Douglas também vai se apresentar. Então, nós três trabalhamos juntos naquele momento na Log. Depois, fui para o Zé Delivery. Tive aí a oportunidade de trabalhar em quase todas as frentes de pessoas. Tirando a área de diversidade e inclusão, todas as frentes do subsistema acabaram passando por mim, né? Desde o comecinho ali com 150 pessoas, até eu brinco que chegar em toda a Ambev com 35 mil pessoas, porque hoje o Zé deixou de ser uma empresa e passou a ser um canal importante da Ambev. E, nos últimos tempos, passei também pela Stone, né, liderando o time de experiência do colaborador. Então, nas frentes de comunicação interna, clima, engajamento, a parte de eventos institucionais. E, em paralelo, eu também sou professora na Startse, na Conquer e sou mentora de startups na Associação Brasileira de Startups. Prazer estar aqui com vocês. E nas horas vagas você dorme, né? Naquela que sobrar. Eu ainda faço mentoria de profissionais, então... Vamos lá, Douglas. Douglas que trabalhou também comigo, com a Nara na Log, por favor. Bom, prazer estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite, Vitor, Nara. Muito legal estar com vocês. Bom, eu já trabalho com RH já há 17 anos, né? Comecei bem novinho e eu gosto de falar que metade da minha carreira eu trabalhei conhecendo um mundo corporativo muito grande, muito tradicional. Então, eu passei por Price, passei por Deloitte, passei por empresas grandes, trabalhando com consultoria de RH, fazendo implantação de sistemas, uma parte bem tech. E depois, a outra metade, eu fui trabalhar em startup, né? Foi onde eu conheci a Nara, conheci o Vitor na Log, depois passei pela Nuvini, recentemente passei pela Fazenda Futuro, cuidando de uma empresa global com 11 países, funcionários espalhados pelo mundo, uma empresa que já vende seu produto em 35 países, então foi uma aventura bem legal. E hoje estou aqui empreendendo, aprendendo um pouco também como que é empreender dentro do mercado de RH e falar um pouco sobre como a área de operations de RH, né, aquela área tão tradicional, né, mais conhecida como o departamento pessoal, como que ele se posiciona no mercado de forma estratégica, né? Então tem sido uma aventura bem legal, tenho conhecido algumas empresas que têm apostado bastante nessa área e vendo resultados bem legais. E Douglas, puxando um papo já com você e a Nara também, antes da gente falar do impacto da tecnologia, inteligência artificial nessa nova área de gente, de people, antes disso a gente precisa definir qual é o papel dessa área hoje. A Nara é o exemplo de case de sucesso, talvez o maior case de sucesso que eu conheço de transição de carreira. Então ela já pegou uma concepção já do que é a nova área de people, de RH. A mesma coisa que, para mim, se alguém me perguntar o que é transformação digital, eu não sei dizer, porque eu já nasci digital. A minha experiência dentro de empresa já é digital. A dela já é com a concepção nova. Você passou por aquela empresa tradicional e viu o que é essa transição, essa diferença. O que hoje tem a mais de competências nessa área de people, de gente que não tinha antes?
Perfeito, muito legal. A sua questão é bem importante, porque quando a gente fala especificamente da área de operações de RH, hoje a gente tem um desafio que ainda é a transformação digital. Pode parecer que não, mas ainda é um tema muito inexplorado por diversas empresas, né? A minha área é uma área muito delicada, porque é folha de pagamento, benefícios, remuneração. Então, é uma área muito que depende de regulamentações, leis, governo. Então, tudo que vem de forma externa, a gente tem que estar preparado, né? Mas existe uma forma da gente ser aliado da tecnologia que é para trazer escalabilidade de processo, né? Então, como que a gente garante compliance? Como que a gente garante escala de processos? A Log é um case bem legal que posso compartilhar com vocês, que em 2017, a gente foi a primeira empresa a fazer um processo 100% digital com uma plataforma de assinatura online no Brasil. Então, a gente foi ser disruptivo naquela época, onde a assinatura digital ainda era uma questão, né? Falava, tem validade jurídica? Não tem validade jurídica? Então, existiam diversos questionamentos e a Log, com a possibilidade de errar e acertar, foi lá e falou, vamos fazer, vamos testar. Então, foi o que ajudou a Log hoje a ter uma velocidade de contratação muito maior, né? A gente sai de um time de contratação de 3 dias, 4 dias, para 2 horas de contratações. Então, em 2 horas eu tinha uma pessoa 100% contratada. Então, como que isso é possível? Através de tecnologia, né? Através de soluções que tragam escalabilidade, sustentabilidade para aquela empresa, para aquele processo também. Então, hoje, não tem como mais ter uma área, seja ela burocrática ou não, sem tecnologia, né? Então, mas tem aquelas outras coisas também, né, Nara? Que é assim, por exemplo, quando eu bato um papo, sei lá, com meu tio, meu tio trabalhou com RH, é psicólogo e tal, era muito uma visão ainda de recursos humanos, que era assim, o RH cuidava da inclusão das pessoas, contratação, aí alguma coisa de treinamento e aí demissão, né? E aí o que acontece no meio disso tudo. Aí hoje a área de people tem a tarefa também de diversidade. Não era uma coisa trivial, né? Cultura também não era um negócio assim, pô, é tarefa de people mesmo a cultura. Às vezes era um escrito na parede, um negócio no site, os valores, mas não assim, como é que a gente vai internalizar isso, né? Então, coisa mudou. Você vê assim também? Eu vejo assim, pelo que eu trabalhava nas outras áreas antes, o contato que eu tinha com o RH era o contato sempre na hora do problema. Nunca era proativo, era sempre um contato do RH reativo. Uhum. Tanto é que quando eu decidi ir para RH, muita gente falou, nossa, o que aconteceu? Eu falei, gente, o RH é muito mais do que vocês pensam, né? Então, eu acho que o que o Doug trouxe, né? Desculpa, chamei de Doug, não, né? Doug. É Doug. Muita empresa foi se adaptar na necessidade da pandemia, mas ela era reativa, resistente e, de repente, ela viu que ela não tinha saída. E, infelizmente, o RH como um todo, pelo que eu senti na minha vivência, acabou tendo essa dificuldade de se posicionar, muitas vezes, né, historicamente. E quando eu fui estudar, né, fiz MBA em gestão de pessoas, para mim, a matéria que mais me deixou, assim, com a cabeça de, poxa, por isso que tanta coisa acontecia. Como acontecia, é que o RH ele foi construído, na verdade, para fazer a parte de relação sindical, né, quando começou, né? O Douglas deve saber disso com propriedade, e também para evitar conflitos. Então, era aquela coisa de, poxa, se você está insatisfeito, o outro está insatisfeito, vamos juntar, dar um abraço e vai passar, né? Então, acho que por isso que ainda tem tanta gente que enxerga o RH como um olhar muito maternal e com um olhar pouco estratégico, um olhar que não entende de negócio. E o que eu vejo é que nas empresas de tecnologia existe já um outro olhar que vamos olhar para as pessoas, mas pró-business, né? E eu acho que isso sim é algo que vem despontando como uma necessidade, mas muita gente fala, mas não sabe muito bem como fazer, né? Então, por exemplo, uma área aí, uma carreira que a gente escuta direto nas nativas digitais, nas outras empresas, pouco, que é o business partner. O que é essa função, por exemplo, hoje na área de people? É a área de estratégia. Então, é a pessoa que vai representar
aquele setor, né, aquele núcleo da empresa vai ser o RH, desde discutir a estratégia, o budget, até discutir metas, ou OKR, se for o caso, e como que você faz para preparar aquele time para isso. Então, quantas pessoas precisam ser contratadas ou não, quantos headcounts suportam a nível de senioridade, qual é o treinamento. Então, todo o RH acaba sendo direcionado pelo business partner, pelo time de business partner, dependendo do tamanho da empresa, e essa pessoa ela vai representar o RH naquele núcleo. Mas, quando você pega empresas mais tradicionais, muitas vezes nem existe essa figura, né? Você já deve ter passado por várias empresas que não tinham essa figura. Exato, com certeza. E conectado a isso, complementando a fala da Nara, tem uma parte importante agora que é o People Analytics, né? Ele vem para somar justamente para poder colocar o RH lá na cadeira de discussão do negócio. Perfeito. Então, a gente para de fazer aqueles dados tradicionais de turnover, absenteísmo, que era o que o RH fazia, e vem discutir métricas de sucesso do negócio junto com aquilo, como aquilo está conectado à performance das pessoas. Então, como que o meu CAC impacta a minha performance? Como que a minha receita impacta a minha performance? Ou vice-versa, né? Como que a minha performance está impactando o meu CAC? Como está impactando a minha receita? Tudo tem conexão, né? Então, para mim, quando eu olho todas as carreiras, principalmente as tradicionais, então estou excluindo aquelas novas funções, como, por exemplo, uma área de produto, uma área de CX, que são, né, para nós é comum, mas para uma época um pouco mais para trás não é tão comum, são novas funções. Se você olhar para finanças, você tem atribuições muito semelhantes às atribuições que existiam antes. Você vê o papel do CEO, o jurídico, comunicação agora. A área de People, a área de RH, é a área que mais assumiu novas atribuições, que antes não tinha. Então, folha, treinamento, cultura, diversidade, employer brand. Cara, hoje você vai pegar, e é fruto do sucesso do trabalho de vocês, vai pegar um jovem hoje, ele está lá trabalhando, ele está lá estudando, sei lá, engenharia da computação. Você vai perguntar, para onde você quer trabalhar? Você quer trabalhar nessa empresa digital ou nesse grandão tradicional? Muito provavelmente, ele vai para digital, porque o trabalho que foi feito ali para um reforço de marca da empresa e tal, foi bem executado, né? Muito embora essa função pode estar em comunicação, muitas vezes, pode estar em marketing, mas assim, é todo um conjunto de novas coisas que eu não vejo como não funcionar bem se a gente não colocar a tecnologia nisso. Aí você vê várias empresas também de RH que conseguem automatizar isso, mas e o profissional de RH? Como é que ele fica nessa situação? Porque muitas vezes o cara não tem formação, ele não consegue... Como é que ele define o que usar ou não de tecnologia em toda essa trajetória? Você deu um exemplo, você deu o processo de admissão. Beleza, mais rápido. E depois, na jornada que ele está na empresa, o que mais a gente poderia agregar e o que o profissional de RH precisa saber de tecnologia nesse caso? Posso trazer um ponto anterior ao que foi dito, que é a questão do recrutamento, né? Depois do recrutamento tem a assinatura digital, que é algo que realmente revolucionou, né? Antes a gente tinha que ir lá com a nossa carteira física, né? Então mudou completamente. Mas hoje a gente vê as empresas usando o inbound recruiting, que é como você usar ferramentas de marketing para conseguir gerar conteúdo e atrair pessoas para sua base a partir disso. Então, você faz isso para vender um produto, mas você faz isso também para atrair uma pessoa para uma empresa. Então, já existem ferramentas que o RH foi conhecendo, né, foi bebendo de outras fontes para conseguir não só posicionar numa imprensa, num evento, num relacionamento de comunidade, quando a gente fala de tecnologia, que tem muito, né, essa questão de você ir se infiltrando e colocando pessoas ali do setor
para conseguir ter esse match, para conseguir criar esse rapport com essas pessoas, mas também a questão de usar ferramentas de marketing, usar ferramentas de outras frentes ligadas à produção de treinamentos, né? Hoje uma plataforma de LMS custa quanto? E as pessoas, elas vão pagar, por quê? Porque dependendo do tamanho da empresa, a empresa sabe que isso hoje é uma ferramenta não só de você, que vai atrair as pessoas, mas que você vai acabar retendo. Eu não gosto da retenção, porque eu não acredito, eu acredito numa experiência que faça sentido, mas muita gente usa como ferramenta de retenção, porque as pessoas não querem mais ficar no mesmo lugar. Elas não querem, elas querem ter perspectivas de crescimento, né? Exato. Bom, tem uma frase que eu gosto muito de falar, que o RH, ele tem que odiar fazer operacional. Ele tem que odiar fazer operacional. Ele tem que falar, eu odeio fazer isso aqui. Mas ele nunca pode esquecer de como é feita a operação. Então, através dessa dor do operacional, ele tem que buscar soluções que tragam para ele escalabilidade de processo. Hoje, se você falar, poxa, eu tenho essa dor, se você for no mercado, você vai achar alguém que está resolvendo aquela dor. Fato. E o que a Nara falou é exatamente isso. Quais são as outras fontes que eu consigo me alimentar para resolver o meu problema? Né? Então, poxa, a gente tinha um desafio grande na época da Log, que era o atendimento aos funcionários. A Log foi crescendo. A gente começou a falar, poxa, não consigo mais atender por esse canal, nem por esse canal. Preciso de um outro canal para poder trazer um processo. E a gente tinha uma solução interna dentro de casa. A gente foi lá, deu uma arrumadinha nela, conversamos com a área de produto, conversamos com o CX, conversamos com não sei quem, e trouxemos essa solução para dentro de RH, para dentro de People, e resolveu o problema. Então, assim, trouxemos escalabilidade de processo, melhoramos a experiência do colaborador e sem gastar nada, tudo dentro de casa, com tecnologia. Então, como que a gente faz esse intercâmbio de conhecimento entre as áreas e o que as outras áreas podem ajudar para o RH também se destacar como uma solução tecnológica, né? Posso pegar esse gancho, que eu achei maravilhoso, que isso também tem a ver com o RH não ser apartado. Porque por muito tempo o RH, ele era algo estranho ao resto da empresa. Salinha. Exato, ou nas baias, né? Mas agora, como que a gente consegue ter o mesmo mindset do CX, do Customer Experience, para o Employee Experience? Então, você conseguiu usar as mesmas ferramentas, pessoas que, de repente, não sabiam, passaram a aprender como usar aquelas ferramentas. Então, poxa, a mesma tratativa que você tem para fora, você tem para dentro. E cada vez mais a gente vê também isso, né? O time de pessoas aprendendo com os outros times para melhorar a experiência das pessoas, né? Exato. Muito legal. O que eu vejo, assim, papo até com outras áreas, tudo mais, é que hoje tá uma puta de uma mistureba. Essa que é a verdade. Porque, assim, embora a gente faça todo um esforço de departamentalizar, né? Para justamente tentar criar um racional de processo, as coisas não estão como era antes. Aquela esteira rolante do carro, aí a área B só funcionava depois que a A terminava, a C só começava depois que a B terminava. Então, o papo de você juntar tudo assim num negócio, num bloco só, tá dando essas misturas. Então, por exemplo, o que é um CX? É uma mistura de atendimento ao consumidor com UX, é uma mistura. Aí você vai ver a área de produto, é uma mistura de tech com negócio, uma mistura. Então, você vê que as coisas estão cada vez mais... Qualquer área que você vê, a pessoa... não basta ela ter essa especialidade, né? Por exemplo, um cinto do Batman, eu só sei jogar bombinha de fumaça. Não, o cara precisa do laserzinho, mais ou menos, uma cordinha, várias coisas assim, para você gerar valor, porque senão você não está gerando valor. Porque, por exemplo, você vai falar assim, uma empresa nativa digital, né? O esforço que ela tem para entregar um bom produto que tenha tecnologia e tal, tem que ser o mesmo esforço para as áreas internas também agregarem tecnologia. Aí você pega, por exemplo, finanças, que People saiu na frente disparado de outras áreas, né? Mas finanças, o jurídico dando Excel ainda, tipo, fazendo tudo ali na mão, entendeu? Então, para você ver como de todas as áreas, na minha visão, assim, olhando a floresta, talvez dessas mais clássicas, foi a que mais acelerou esse processo de internalização
de tecnologia, desse pensamento mais digital, dessa bagunça misturada para dar negócio, né? Porque RH na prática vai ter que gerar algum resultado de negócio, né? Exato. E aí vem um ponto assim que eu sempre fico parando para pensar assim, até onde RH vai nisso ou não, como é que, até quando ele é fim, quando ele é meio, por exemplo, treinamento. Treinamento de RH, é sofrível ainda. Porque é uns treinamentos assim, isso assim, obviamente que eu tô falando para a camada mais sênior, né? E aí aqueles treinamentos, quando é a própria área que dá, aí já é outros 500, às vezes é muito melhor, mais, né, bem delimitado, tal. Então, quando é que RH é fim? Tem algum momento que ele é fim? Por exemplo, no treinamento, tempos atrás era fim, era o RH que treinava, a área chegava e falava, tem uma tarefa de treinar, vai, corre atrás aí. Quando que é fim, quando é meio? Por exemplo, quantas vezes eu não vi uma área ela mesmo recrutar? Várias. E passa a bola pro RH cuidar da papelada. E quando der problema, vai para onde? Pro RH. Exato. Eu acredito que um RH, ele vence quando as pessoas de negócio têm o desejo de trabalhar nele. E quando a gente trabalha ouvindo as pessoas e criando produtos de pessoas, para pessoas, com as pessoas, a chance, disso acontecer é enorme. 2, de você não ficar fazendo coisas top-down, do tipo, o RH mandou. Cara, o RH mandou? Não existe mais, não deveria existir. Uhum. E isso só existe porque o que está sendo criado não tem credibilidade, né? Então, uma vez que você entra no dia a dia daquele time e vai entender com uma business partner ou com um HRBP, né? Vai entender as necessidades e vai delimitar quais são as necessidades, qual é o budget que vai ser investido e qual é o melhor uso dele, se vai ser treinamento, se vai ser mentoria, se vai ser coach, se vai ser... Enfim, o que for. Tem várias formas de você desenvolver as pessoas. Quando isso é criado junto, quando isso é co-criado, a chance das pessoas aderirem é muito maior. Não é, de novo, o RH apartado que tudo sabe, querendo dizer o que as pessoas precisam, sem nem ouvir as pessoas. Né? Então, essa mentalidade de UX, de você ouvir, de você entender as dores e de você ir buscar algo junto com as pessoas, uma saída, sendo usada, né, pela experiência do colaborador, eu acredito que esse é o lugar ideal para que você consiga ter adesão e para que você consiga ser muito mais assertivo. Não sei se... Tem razão, faz total sentido. Faz sentido para vocês? Faz, e aí, mas assim, aí para isso funcionar, eu vejo assim, ou é um contato muito próximo com a área, ou a criação de coisa muito rara, que eu acho que é raro. Por exemplo, uma tribo que tem o foco em RH, mas que a tech vai servir de RH. Você deu um exemplo que vocês fizeram um arranjo ali para atender, mas uma tribo inteira dedicada com o esforço do jurídico, do CEO, do não sei o quê, dedicado para o RH, para um produto de RH. Eu vejo isso muito raramente. Eu vejo ao contrário. O RH ainda tem que se esforçar para quebrar a barreira de que, RH de fato é business, eu tô aqui para entender, para fazer tailor-made, né? Posso trazer uma provocação? Eu acho que isso é algo que a gente herdou de olharem o RH como algo processual. Então, quando enxergam o RH apenas como processual, apenas esticando tarefas, então é assim, precisamos recrutar, RH, recrute. Precisamos de treinamento, RH, cria um treinamento. O RH, ele fica ali tirando pedido, né? Mas, quando você envolve o time de pessoas, de fato, no negócio, para entender aonde a empresa está querendo chegar, como... se as pessoas estão prontas ou não, e as pessoas o time de pessoas participam dessa discussão e dessa concepção da solução, poucos times de alta liderança já têm essa maturidade para envolver. Eu posso estar muito errada, de repente o Douglas discorda de mim. Mas eu acredito que ainda existe esse olhar do processual. Eu preciso... Isso aqui é questão de lei, chama RH. Isso aqui tem um risco trabalhista, chama RH. Então, poucas empresas estão sendo as empresas que estão, de fato, permitindo que o RH seja o tal do protagonista, né? Muitas vezes a pessoa quer, ela é boa, ela tem um conhecimento técnico, mas ela não tem espaço
porque ainda é vista como uma área staff para cumprir processos. Mas quer saber uma área que sofre isso também? Ainda hoje, a área inteira de tecnologia. A maioria das empresas ainda é uma pastelaria. Eu quero uma de queijo, por exemplo. Quero um app, uma de queijo. Aí quero não sei o quê, calabresa. Quero não sei o quê. Se o cara de tech não tá no business, parece que é uma startup dentro da empresa. Olha os maluquetes lá de tech lá, quando a gente resolver aqui, a gente chama eles, não é? É verdade. E isso é muito doido, porque tem uma semelhança muito grande de people de tech em vários momentos, assim, que eu percebo da fala de vocês, que é esse momento de transição, né, de cruzamento de coisas. E aí, assim, a tarefa de people ainda é muito maior quando a gente olha, por exemplo, o protagonismo que existe hoje, por exemplo, em cultura, que antes não havia. Então, se a gente parar para pensar que a gente está avaliando as pessoas não só pela meta, mas também de como ela chegou essa vertical de cultura, isso é muito diferente do que como era feito antes. E aí você tem um elemento muito qualitativo, que é como é que a gente mensura de verdade, e eu acho que está no processo ainda de ainda definições, de melhorias. Porque as experiências que eu tive também, elas não chegaram num ponto que eu achei que eu acharia que era bom, ó, pô, tá num ponto bom. Mas fato é que eles já levantaram a bola de cultura no mesmo patamar da meta, que é uma coisa muito louca, né? Você, na prática, no ponto ótimo, teria que ser assim, ó. O cara atingiu a meta, mas o cara foi muito mal de cultura, mandou todo mundo se ferrar, deu porrada no amiguinho e tudo mais. Então, pô, esse cara aqui tem que estar fora. Atingiu a meta, mas tem que estar fora, cara. Exatamente. Só que assim, estamos nesse momento de transição, né? Eu acredito que sim, mas assim, eu não vivi essa mudança. Provavelmente o Douglas vai ter mais para contribuir, mas o que eu acredito? Que até pouco tempo atrás, até uma geração, duas atrás, existia aquele plano de carreira que a pessoa entrava e tinha a ambição de se aposentar na mesma empresa. À medida que as pessoas se abrem para quantas empresas eu tiver no meu currículo ou na minha vida, na minha vivência, mais eu vou ser exposta a diferentes desafios, eu vou me desenvolver em outras frentes, eu, de repente, não preciso estar feliz num lugar que não está me fazendo bem, eu posso mudar. A partir do momento que as pessoas começaram a se abrir para isso, aí foi se entendendo que, poxa, deixa a gente, então, entender o que é a cultura dessa empresa, para eu atrair quem faz sentido para essa empresa, mas para eu repelir quem não faz sentido. Porque uma empresa que todo mundo tem sonho de trabalhar é uma empresa que não está se posicionando. Então, antes, eu acho que não fazia sentido, né? Porque a empresa meio que se vendia, né? Ah, eu quero trabalhar na Ambev. Todo mundo sabia mais ou menos o que era a Ambev. É verdade. E aquilo já estava no combo. Subentendido. Hoje não. Hoje as pessoas estão transitando e as culturas também estão abertas a mudanças. Antes eu acho que não tinha tanto isso, né? Nos seus 17 anos de RH. Sim. Eu concordo, você falou perfeitamente. As pessoas, elas tinham muito claro para onde ela ia. Poxa, eu vou chegar aqui a um nível sênior e vou morrer aqui, vou aposentar aqui, tá tudo bem. Agora não mais. As pessoas, elas querem somar competências através de uma cultura que é totalmente fluida, né? Quando a gente fala de tech, a gente não tem, pelo menos nas que eu passei e no que eu vejo hoje no mercado, nos meus clientes, é uma cultura totalmente viva. Não tem como você falar, olha, nossa cultura é assim, hoje nós usamos preto, mas de repente alguém vem de rosa. Você fala, poxa, mas tá tudo bem, faz parte da nossa cultura. Então, e aí quando a gente fala de performance, e a gente fez isso muito na Log, né? A Nara é muito boa em performance e em dados. A gente soma essas duas verticais e fala, poxa, tem essa conexão com o que eu quero construir no longo prazo? Poxa, eu quero ter pessoas. E aí a gente pode pegar um exemplo, por exemplo, todo mundo fala da área de vendas, né? Fala, a área de vendas é totalmente agressiva, que não sei o quê. Deixa ele vender, é importante ele vender. Passe por cima de quem passar. Até a página 2, né?
Quando a gente chega lá na hora da performance, na hora da cultura, eles vão falar, poxa, essa pessoa vendeu milhões, mas ela passou por cima da Maria, do João, do Pedro, todo mundo teve burnout, todo mundo ficou doente, um quebrou a perna, um braço, mas ela vendeu. E aí? O que eu quero no longo prazo? Eu consegui vender esse ano, mas e o próximo? Sem a Maria, o João e o Pedro? Eu não vou conseguir mais. Então, eu tenho diversos feridos no caminho, bons números no primeiro ano, mas o segundo, terceiro, esquece, eu não tenho. E é super recente, né? Porque burnout ser considerado uma doença do trabalho é muito recente. Foi 2022. Foi recente. Né? Então, historicamente, foi ontem. Então, até pouco tempo atrás, era um problema da pessoa. É um problema psiquiátrico. A pessoa que tem esse problema. Agora, não. Agora, o mercado, o governo, as pessoas já falam sobre isso, entendem, quebrou-se esse tabu. E é, sim, corresponsabilidade da empresa garantir uma segurança psicológica e garantir que, sim, a forma como as pessoas trabalham também devem ser avaliadas e precisam ser referendadas, né, reconhecidas ou não. Então, isso para mim, eu também imagino que seja algo muito recente, porque por muitos anos eu trabalhei e eu via as pessoas que pegavam atalhos, né, atalhos não do bem, mas tá indo, tá indo, vírgula. Agora o mundo mudou. Isso também passa por ESG, né? Muita gente acha que o ESG é só quem tem uma área de ESG. Mas pessoas também têm uma grande área que também impactam o ESG. Quando a gente fala de saúde mental, quando a gente fala de saúde integral, quando a gente fala, né, de todo esse aspecto que até pouco tempo atrás era bullshit, né? Ah, não, isso é da pessoa. A pessoa que tem que resolver na casa dela. E não, né? A empresa, ela é responsável por isso. Exato. Mas você sabe que eu acho que agora, em 2024, eu acho que a gente está num bom momento para aplicar mais isso. Porque pouco tempo atrás, na bolha das nativas digitais relevantes, né? Se você aplicasse ferro e fogo, essa questão de performance e tal, mensurar e tira o cara e tudo mais, a chance de você perder o profissional pro coleguinha do lado era altíssimo. A prova disso é que todo mundo é alguma coisa, ex-digital de alguma coisa. Verdade. A gente só se contrata. Na verdade, eu chamo a gente vive um grande job rotation entre as nativas digitais. E ninguém se deu conta. Na verdade, são todos uma empresa só, todas coligadas. Porque assim, você vê, vai ver, quem é a pessoa de comunicação? É alguma nativa digital que está numa segunda, terceira digital, na área de finanças, na área de tech. Tudo quanto é área. Parece que assim, também é o prazo também das stock options. Cada 4 anos, stock option vence, vou para outra. Pô, profissional Copa do Mundo. Cada Copa do Mundo eu vou trocando de empresa para ver se eu ganho. Então, e agora com vacas magras, então, pô, não tem tanto cheque. A empresa precisa fazer um negócio agora, agora eu tô sendo cobrado para fazer um negócio, menos ímpeto em crescer de qualquer jeito, cash burn, não sei o quê, e mais, vamos fazer um negócio aqui bem feito, justificar, EBITDA, tal, que eu acho que agora está chegando numa maturidade de começar a aplicar essas coisas. E veja, a gente está num papo nós aqui, que é um papo que está muito na frente do que 99% das empresas. Ou seja, a nossa preocupação já é muito mais avançada, porque as outras empresas não fizeram nem o início, que é o que a gente estava discutindo no começo, entendeu? É verdade. Então, agora, a gente está num momento, porque a gente que está drivando o mercado todo, são as nativas digitais, é o novo people de agora, que vai drivar todas as outras empresas tradicionais e tal, não importa o tamanho, por maior que ela seja. Que a gente vai começar agora... E agora parametrizando, botando mais tech, fazendo negócio, a empresa falou, é verdade. O que o Canara falou é verdade, hein? É melhor eu fazer um negócio aqui e tal, né? Vocês não acham que agora a gente está num momento que talvez a gente consiga menos aquele ímpeto da juventude, da empresa crescendo, cash burn, dá voucher, compra cliente e cresce, e contrata 500 caras, agora demite 200, contrata mais 1.000, que eu acho que agora
A gente viveu isso muito forte e eu acho que isso tem um lado bom e ruim, né? Como tudo na vida. Então, eu acho que agora o mercado tá também cobrando essa maturidade das empresas, que muitas vezes, né, as primeiros scale-ups do Brasil não tinham essa cobrança. Né? Era o dinheiro infinito, né? Que todo mundo fala. E agora, eu acho maravilhoso, gente. Eu tava aguardando esse momento. Eu esperava muito por esse momento. Por quê? Primeiro porque o RH nunca teve dinheiro infinito. Vamos lá. Diferente do marketing, diferente de vendas, né? Do comercial, de trade. Então, assim, o RH nunca teve dinheiro infinito, mas existia uma megalomania na empresa que queriam levar para o RH esse mesmo tom, só que a gente não tinha como. Por quê? Porque a gente precisava fazer o arroz com feijão muito bem. Então, eu acho que agora as pessoas estão sendo cobradas pelo arroz com feijão e deu para sofisticar algo, ótimo. Então, vai dar uma sofisticada ali, tá tudo bem. Então, eu acho que as pessoas elas estão menos deslumbradas e estão mais pé no chão. Eu acredito mais nisso, porque até pouco tempo atrás, as pessoas tinham muito headcount, depois saía demitindo, saía reconhecendo as pessoas que ficavam em cadeiras muito maiores do que elas, que não tinham maturidade, que não estavam preparadas para o desafio, acabava prejudicando as pessoas. Então, eu acho que entre tudo que a gente viveu naquele período, muita gente aprendeu que tem coisa que tem tempo para acontecer. Né? Não é à toa que a gente tem ciclos de avaliação, não é à toa que tem metodologia para tudo, né? Então, eu acho que a gente viveu um período de muitas pessoas que eu brincava que era muita gente mimada, né? Ah, se eu não for promovida, eu vou pedir demissão. Oi? Quantas vezes eu, como RH, não ouvi isso? Pô, tenho 30 anos, não virei diretor? Como assim, cara? Eu vou fazer 30 anos e estou longe de ser CEO. Então, existia uma questão que era desenfreada, que era a qualquer custo. Eu tenho que subir, eu tenho que subir. Mas pra quê? O que você quer com isso? E depois? Então, eu acho que agora a gente está num lugar que é menos deslumbrado, que é mais pé no chão, que eu acho que faz mais sentido. Não sei se você enxerga dessa forma. Eu acho. E acredito também que tem um pouco da nova geração chegando, né, no mercado de trabalho. Então, existe um movimento diferente de ambição da jornada quando a gente compara com outras gerações que já estavam no mercado, que é exatamente isso. As outras gerações, poxa, tá, a pergunta já vinha na entrevista. Quanto tempo que eu vou ser promovido? A pessoa nem performou, não fez nada, a gente nem sabe se ela vai passar da experiência. Mas ela já quer saber quanto tempo que ela vai ser promovida. Então, eu vejo esse movimento, ele diminuindo muito, porque essa geração não quer saber disso. Essa geração quer saúde mental. Ela quer qualidade de vida. Ela quer fazer o trabalho dela no horário dela e acabou. E ter o dinheirinho dela e pronto. Ela quer ter conhecimento da jornada dela, até onde a jornada dela vai, mas ela não cobra. Porque ela sabe que tem um preço. E é a saúde mental dela. É o tempo de trabalho dela. Então, eu vejo esse movimento e somado a isso, falando um pouco do início da pergunta, tenho visto um movimento de grandes empresas trazendo RHs de pequenas empresas para os seus departamentos, porque nós, como RHs de startup, a gente sempre soube trabalhar com base zero. Ah, sim. Não tem dinheiro. E mão na massa, E não tem dinheiro, entendeu? Mão na massa, Nunca teve né? dinheiro pro RH. Nunca Pesquisa teve. organizacional, Forms no Google. Se vira, descobre uma ferramenta gratuita, Faz bench. faz jogo. O bench Não é um clássico? Se fosse traduzir benchmark, ia se chamar RH. Porque não tem. Só quem faz benchmark é RH. Você já fala, poxa, faz benchmark no financeiro? O cara fala, não, mas não posso abrir meus números aqui, né? Não posso abrir minha estratégia, não posso falar o que eu tô fazendo aqui. Então, o RH startup, ele sempre foi muito low profile, muito apertadinho, muito criativo. Uhum. Então, hoje, as grandes empresas, eu vejo um movimento de gente que sai de startup de 100, 200 funcionários para trabalhar em grande. Porque tem velocidade, tem um poder de criação muito grande. Você fala, poxa, da onde você tirou essa ideia? Você fala, cara, mas não tem R$1, mas a gente vai fazer acontecer. Uhum. Então, e as grandes perceberam isso. Fala, poxa, como que aquela pequena empresa de tecnologia conseguiu atrair tanta gente boa? Como? Se eles não têm nada. Eles não têm um famoso por trás, eles não têm uma marca que se sustenta sozinha. E aí, o que aconteceu? Foi a cerveja de graça. Foi a cerveja de graça e o pimbolim.
Mas tem muita criação por trás. Tem uma pergunta capciosa nesse sentido. Vocês acham que está faltando profissional de tecnologia? Sendo muito sincero. Vocês acham que nas empresas que vocês passaram, está faltando profissional de tecnologia? Eu pergunto porque assim, o mercado inteiro fala, está faltando profissional de tecnologia. Eu queria que vocês respondessem, na experiência de vocês, está faltando ou chovia currículo? Eu acho que tem dos dois pontos. O que eu acho é que falta as pessoas que não são da área de tecnologia ter o mindset de tecnologia, o mindset de produto digital. Porque não adianta nada você ter um time de tecnologia que está trabalhando de forma ágil, um RH que está lá ouvindo as pessoas, co-criando e tal, e para nos outros processos, nas outras áreas, parece que você está em 1957. Então, assim, eu acho que falta muito mais as pessoas estarem abertas de que tecnologia não deveria ser apenas uma área, mas todo mundo deveria se apropriar de tecnologia, todo mundo deveria, testa o ChatGPT, testa o Gemini, vê o que você consegue resolver com isso, vai aos poucos aprendendo, tem um monte de curso gratuito. E muitas vezes a pessoa, ela senta, ela se acomoda no... Eu faço isso aqui a vida toda, nunca precisei fazer isso, agora não preciso disso. E o profissional que não está aberto à mudança, ele está fadado ao fracasso, porque não é a empresa grande ou pequena. Nenhuma empresa vai querer um profissional que para no tempo. Exato. Né? Então, eu acho que falta profissional de tecnologia para o tamanho da ambição das empresas e para a velocidade que os processos são cobrados, está faltando. Por outro lado, tem muito profissional que não é tão sênior quanto a gente precisaria. Por exemplo, vamos abrir uma vaga de tech, uma vaga na área de tecnologia, na área de tecnologia no RH. Uhum. Abrir uma área de tech. Tem mais currículo ou tem menos currículo? É difícil achar alguém, carreiras júnior, eu sei que diretor já é outra parada, né? Você vai head pra cima, é outra parada. Mas daquelas do batidão de tech, tá faltando mesmo? O batidão eu acredito que não. O que falta são pessoas seniores para poder direcionar essas pessoas e mentorá-las. Então, quando você vê um gerente de tecnologia que passou por empresas que têm uma cultura de tech muito positiva, que as pessoas se ajudam e elas mentoram umas às outras e elas se ajudam a participar dos meetups, dos bootcamps, dos hackathons da vida, eu acredito que essas pessoas elas crescem muito mais rápido do que as outras e elas começam a ir naturalmente mentorando outras pessoas. Agora, se você junta vários júniores e fala, vamos montar uma empresa, a chance de não sair do lugar é grande. Então, para mim, na minha visão, o mais difícil da gente contratar são profissionais seniores, com conhecimento técnico profundo, mas que queiram ser mão na massa e que estejam disponíveis, estejam dispostos para mentorar os mais juniores. Exato. E tem uma coisa que conecta muito com isso, que eu tenho visto bastante, e a gente vai voltar a falar de cultura, que é as pessoas... Até um tempo atrás, as pessoas não precisavam se preocupar com cultura, né? O pessoal de tecnologia, porque eles viviam um mundo muito apartado. Uhum. Hoje, eu tenho, por exemplo, pessoas que eu mentoro que são bons profissionais, mas não passam numa entrevista de cultura. Que é exatamente por isso. Porque ele não tem uma habilidade de desenvolver o outro, ele não consegue, muitas vezes, até conviver em sociedade. Ele tá num mundo muito paralelo, que ele fala, não, eu só preciso fazer o meu aqui. Mas o que vocês estão me dizendo é o seguinte... Mas tem profissional. Então, o que vocês estão me dizendo Tem. O cara não passa nos critérios. Não tem, exato. E o que o mercado inteiro falou nos últimos 5 anos? Que não tá faltando gente formada. Acontece que a gente tá achando em Cabrobró do Norte o cara que sabe, sei programar. Eu não preenchi a cartela de bingo, porque assim, toda vaga de tecnologia é uma cartela de bingo. Então, por exemplo, hoje é Java, beleza. Aí tem Python. Você não tirou Java, você só somou. Aí soma mais 3. Soma mais 4, mais 5. Você nunca exclui nada. Quando você vai ver, você abre uma vaga, tem um troço desse tamanho, cara.
Ninguém preenche esse bingo, ninguém vai gritar bingo em nenhuma vaga de tech. Você vai botar pra dentro o cara, ó, você preencheu metade, uma linhazinha, né, com os feijãozinhos, não é? E uma boa cultura de tech não importa a linguagem, o que importa é a pessoa de fato ser boa, porque a linguagem ela aprende depois. Então, eu acho que também tem muito isso de tornar a pessoa falar, eu quero aquela mosca branca. Cara, que isso? É a lista enorme de o que você quer, né? Daquela pessoa, o que é esperado daquela pessoa. O que você quer com isso? Se você encontrar essa pessoa vai custar caríssimo. Por quê? Porque ela sabe que ela é única dentro de todos esses critérios. E quais desses critérios, de fato, são relevantes? Então, eu acho que tem esse ponto também, que foi muito mistificado, né? A questão de tecnologia. E hoje, com inteligência artificial e com tantas ferramentas de tecnologia, muito do que se fazia antes do zero, hoje não precisa mais. Isso. Eu acho que assim, questão proporcional, a gente ainda vai continuar contratando números absolutos mais profissionais de tech, mas sem a necessidade de antes. Então, proporcionalmente é menos. Então, sei lá, você pode ver os layoffs que tiveram. A gente vai lá, tira 500 caras, de tech. Tô só negritando. 500 caras. A galera continua entregando os produtos e sem esses 500. Era um excedente? Não, pode ser que muitas vezes é o seguinte. Em 2015, eu tinha que desenvolver linha por linha. Hoje, eu posso contratar. Eu vou no mercado, eu virei um montador de Lego. Antes a pessoa precisou criar uma fintech, linha por linha. Hoje, eu pego de prateleira, boto lá Nara Bank, sai vendendo. Antes, IBM, Watson. Eu tenho Watson. Quanto é para implementar? Não sei quantos milhões. Hoje, dependendo do caso, você paga R$100 por mês, você mete uma API com o ChatGPT, foi-se embora, entendeu? Mudou. O cenário mudou muito. Mudou. Eu acredito que as empresas que estão passando pela transformação ou as empresas que estão mudando, por exemplo, elas tinham um legado muito grande. Elas tinham tudo num blocão de dados, de informações, e dava problema e não sabia onde estava o problema, elas foram quebrando em pequenos blocos para conseguir entender e conseguir trabalhar isso. Só que grande parte dessas empresas já fizeram esse trabalho, já até mudaram de linguagem, e agora está tudo muito mais escalável. Então, eu acho que a gente viveu esse momento que era, meu Deus, vamos buscar pessoas onde quer que elas estejam, porque precisamos de pessoas. Mas existiu uma euforia de uma bolha que também foi estourada. Porque os salários chegou uma hora que eles eram impagáveis. Nossa, vixe Maria. E hoje não. Hoje, pelo que a gente vem acompanhando, está muito mais dentro do que o mercado consegue pagar de uma forma sustentável também, né? Não, total. E lembrando do Job Rotation, de todos nós participamos da mesma empresa, da bolha tech. É verdade. Pior é que é verdade. Sendo muito sincero, cara, é bolha. Por isso você falou de retenção, eu concordo muito com o seu, entre aspas. Porque a gente não tem que fazer retenção. Não. Ou o cara vai estar lá porque ele quer mesmo que vê vários atributos, né? Gosta, se identifica e tudo mais. Ou ninguém faz retenção. Retenção parece que a gente tá mentindo. Parece que ele tá falando, não, segura, fica aí. Não, e parece que você quer que a pessoa... Assim, você tá fazendo com que a pessoa passe por cima dela mesma. A pessoa já tá infeliz. Quando ela decide, ela já tá infeliz. Você vira e fala assim, viu? Pega a sua infelicidade, guarda no bolso. Que eu vou tirar aqui da minha cartola. Um longo prazo para você. Exato. Um stock option que vale mais do que dinheiro. Mais do que barras de ouro. Mais do que barras de ouro. E, na verdade, a empresa, na minha cabeça, o RH, o time de gente e a liderança, o time de gente e as lideranças deveria pensar o quê? Você não tá feliz? Tá, então como que a gente faz pra você sair de uma forma legal? Porque a pessoa, quando decidiu, gente, ela já decidiu. E uma pessoa que tá infeliz, ela pode contaminar pessoas que estão felizes. Então, assim, por que você quer manter aquela pessoa ali? É ruim pra todo mundo. Mesmo que seja a mosca branca, porque ela vai parar o trabalho dela, ela vai desacelerar, e é porque ela já tá infeliz. E outra coisa, né? Quando você tem pessoas infelizes, elas vão contaminando aquelas pessoas e tá deixando de trazer alguém que poderia estar muito feliz naquele lugar. E que poderia estar contribuindo horrores. Mas agora é mais difícil identificar.
Porque se você tem um trabalho híbrido, você tem aquela demissão silenciosa. Que o cara vai lá, tira o pé, deixa, pô, eu vou ficar aqui na minha, essa empresa aí tá ruim pra caramba, e vai tocando, né? Isso agora tá mais difícil, é complexo. Como é que faz um negócio desse no remoto? Mas líder que é bem presente consegue ver. Ah, sim. O líder que faz um one-on-one, que é bem presente, que tá ali oferecendo ajuda, que tá ouvindo os pares, consegue identificar. Agora, o líder que tem mais de 10 pessoas abaixo e que não faz o one-on-one porque acha que, quando der problema, quando for o ciclo de gente, eu vou conversar, ele não vai ver mesmo. Não vai. E haja call, hein? No remoto, hein? Caraca, velho. Não, isso porque eu nem entro no mérito daquelas empresas que, e aí, a meu ver, eu acho até errado de ficar monitorando, bota um sisteminha dentro do computador do cara, vamos ver se o cara tá na tela mesmo. Pô, porque isso aí dá processo, mas eu vi empresa fazendo. Nossa, então, assim... A gente sabe de empresas que faz, mas assim, não só é ilegal, né? Vamos começar por aí. Como a gente fala de segurança psicológica o tempo todo, e se a gente não confia na pessoa, por que a gente tem essa pessoa na empresa? Se a gente precisa colocar um sistema que monitora a pessoa, a gente está partindo do pressuposto que aquela pessoa ela não é confiável. Então, ela deveria ser demitida. Né? É nisso que eu acredito. E para pegar o gancho da primeira pergunta que você trouxe lá no começo, eu acho que a inteligência artificial ela tem ajudado muito a trazer a dar espaço para a gente ser aquilo que a gente mais sabe ser, que é o lado humano. Porque não tem nada de inteligência artificial à prova de líder ruim. E não tem inteligência artificial à prova de time de pessoas ruim. Você concorda? Concordo. A gente consegue ser muito mais estratégico, a gente consegue ganhar tempo para atuar de uma forma muito mais humana, né? A área de people, ela tem uma velocidade que é diferente da área de tech, de produto, porque é isso. Não dá para pegar que nem a área de produto e nas empresas, né? Que em 3 anos vira unicórnio, que é basicamente você pegar um neném e transformar em adulto em 3 anos. Obviamente que esse adulto não aprendeu a andar direito, ele tá todo tortão. Então, assim, mas na área de tech você até já coloca. Agora, com pessoas não dá. Você fazer um trabalho ali com a pessoa para ir desenvolvendo até chegar, é com o tempo, né? E assim, queria até dividir um caso rapidinho com vocês, porque às vezes a gente olha a pessoa batendo meta e fala assim, essa pessoa ela é brilhante, vamos clonar essas pessoas. Quando que todo mundo já ouviu essa frase em algum momento da vida, né? De, nossa, aquela pessoa ela é incrível, vamos clonar? A gente quer várias delas. E, infelizmente, durante a minha trajetória aí nas minhas vidas passadas, a gente teve uma pessoa que ela era completamente fora da curva. O que todo mundo batia de meta, o que todo mundo superava de meta, ela tava o dobro, o triplo. E todo mundo, nossa, essa pessoa é incrível. Vamos aprender com essa pessoa como ela faz. Vamos lá. E aí um time de pessoas próximo faz toda a diferença. Por quê? A gente foi descobrir que essa pessoa sofria violência doméstica. E que a única coisa boa da vida dela era o trabalho. Então, se você tá numa empresa que só se preocupa com meta, ninguém nunca teria desconfiado. Mas é aí que entra o lado humano. Que gente, não é possível, tá todo mundo se esfolando para entregar isso aqui. Como é que aquela pessoa entrega 3, 4 vezes mais? Tem algo diferente. Vamos ver o que tá acontecendo? Vamos nos aproximar? Vamos fazer um one-on-one? Vamos entender como estão as coisas? E aí a gente foi envolver assistente social, psicólogo, todo um pool de profissionais para poder ajudar a gente. Então, isso a inteligência artificial não consegue. Então, muita gente acha que a tecnologia vai acabar com o RH. Toda hora vem com esse tipo de mensagem apocalíptica, né? Só que não. Para mim é o contrário. É deixar espaço para o RH, para o time de pessoas atuar de uma forma melhor. Exato. A inteligência ela só vem para somar. Ela vem para... A gente sai de um papel de facilitador de RH para trazer a inteligência como um facilitador para a gente no nosso dia a dia. A gente para de perder grandes tempos fazendo cálculos, etc., para olhar realmente para aquela pessoa. Porque, às vezes, num caso desse, o bom não é bom, o bom é ruim. É claro. E aquela pessoa, a gente não sabe o que pode acontecer com ela do dia para a noite. Então, a tradução do número, ela precisa ter um olhar humano.
Perfeito. Ela precisa ter um olhar humano. E o primeiro a fazer isso é o gestor que está lá na ponta. O RH não consegue. Numa empresa de 3 mil funcionários, independente do número de RH, ele não vai conseguir. É o gestor que está lá na ponta, fazendo o dia a dia, fazendo os one-on-ones, fazendo o quinzenal, fazendo gestão de time, fazendo o 360 dele ali, fora da performance, para falar, cara, esse aqui tem um farol amarelo aqui que eu não estou sabendo o que está acontecendo. Vou pedir ajuda. Exatamente. E é essa parceria, esse trabalho de parceria, tanto do líder quanto do time de pessoas, que faz com que a gente, de fato, consiga impactar a vida das pessoas para além do negócio. O negócio a gente sempre impacta. Mas a vida das pessoas, nossa, é uma coisa muito legal, assim. Para mim, é o maior propósito de estar no time de pessoas, é isso. A gente vê como que os negócios estão avançando, mas mais do que isso, como que as pessoas estão se transformando. E a gente colabora, né? Exato. Contribui nem que seja um pouquinho para isso. Né? Ah, que demais. Eu nem vou emendar outro papo, não, porque vamos terminar alto, assim, tipo, humanidade, pessoas no centro. Agradecer, Nara, Doug, pela presença e papo aí. Espero que vocês voltem aqui também para falar mais. Deixa aí um recado aí, se vocês quiserem aí pro final. Fala aí, Nara. Tá bom. Gente, prazer estar aqui com vocês. Rede Digitalize. É muito legal. Eu acho que cada vez mais trazer pessoas do time de pessoas para participar desses debates, eu acho que enriquece muito. E mais do que nunca, a gente precisa falar sobre negócios, mas precisa falar sobre pessoas também. Então, dar os parabéns e agradecer pela oportunidade. Ah, que isso, ó, procure a Nara. É Nara Zarino aí, ó, busca aí no LinkedIn, manda um oi pra ela, Doug. Bom, pessoal, muito legal estar aqui, foi um prazer, Nara, Vitor, foi ótimo o bate-papo. Como a Nara comentou, acho que é super importante a gente trazer essas pessoas de people, de RH, como vocês chamam por aí, para fazer parte dessa pauta, discutir na mesa da liderança, discutir na mesa do negócio como que as pessoas impactam. Sem o negócio não tem pessoas, sem pessoas não tem negócio, né? Então, um não vai caminhar sem o outro. Então, como que a gente faz para ambos caminharem juntos e terem sucesso juntos? É isso que a gente quer. A gente quer, como RH, e eu concordo com a Nara, o meu propósito é impactar um pouquinho que seja na evolução daquela pessoa, seja na carreira, seja no lado pessoal, porque o negócio ele vai continuar. Tem um monte de gente para cuidar do negócio, um monte. E tem muitas pessoas, poucas de RH para cuidar das pessoas, né? Então, se a gente fizer quantos por cento que é a média de mercado de pessoas para RH? Às vezes é 1% do RH para a quantidade de... Então, assim, como que a gente vai ajudar as pessoas a alcançarem o próximo nível delas? Então... façam isso dentro da empresa de vocês e chamem a atenção do líder de vocês. É o líder que tem que estar ali no seu dia a dia, incentivando você a dar um próximo passo. E, obviamente, o RH vai estar sempre suportando todos os outros desafios que forem aparecendo. É isso aí, você que me acompanhou aqui até o final, deixa de se inscrever no canal, deixar o comentário, porque a gente utiliza esse dado, obviamente, para melhorar. Deixe sua sugestão, busca a gente também nas outras redes e até o próximo episódio. Valeu!